Bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Cabral depois do descobrimento. Muitas vezes a gente fala sobre a questão do descobrimento do Brasil, da chegada dos portugueses, de Cabral, mas a gente não para pensar e a gente não vê. E o depois? E depois que Cabral saiu do Brasil? E por que que essa pergunta é uma pergunta importante, tá? Qual é a grande questão que está colocada? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender que o Brasil foi uma parada no meio do caminho, né? Então, na verdade, os portugueses estavam indo para onde? Eles estavam indo para a Índia. Então, se é verdade isso, uma vez que saíram do Brasil, esses portugueses continuaram a sua viagem, tá? Então, é disso que se trata. Bom, mas vamos resgatar um pouco essa história desde o começo. Primeiro, assim, a saída de Lisboa. O Cabral, ele era o chefe militar de uma expedição que saiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Veja, chegou aqui em 22 de abril, então são 2 meses de viagem, um pouco mais de 2 meses. Essa expedição é composta por 10 naus, 3 caravelas, 1.500 homens. Então, nós estamos falando de uma grande expedição. Teve festa na saída. Vocês imaginem um verdadeiro carnaval na saída do Rio Tejo, né, no desembarque das caravelas e das naus para vir para o Brasil. Que foi isso que aconteceu. Nessa expedição havia, né, estavam fazendo parte dessa expedição, além de Cabral, os navegadores mais experientes da época. O Bartolomeu Dias, por exemplo, tinha sido aquele navegador que 12 anos antes tinha feito a grande façanha de atravessar o Cabo das Tormentas, agora Cabo da Boa Esperança. O irmão dele, que também era um outro navegador experiente, o Diogo Dias, que é aquele que aparece na história, quando eu comento com vocês em algumas aulas anteriores, que teve um grande congraçamento entre os portugueses e os índios, e aí teve um navegador que deu um salto real, é o chamado salto mortal hoje em dia. Então, esse navegador é Diogo Dias. Tá? Nicolau Coelho é um daqueles importantes navegadores também da época, que tinha participado da viagem de Vasco da Gama 2 anos antes, em 1498. Então, vejam que nós estamos falando, né, de um empreendimento comercial e marítimo de grande monta. Não é pouca coisa o que foi essa viagem. Tá? Então, Cabral sai em 9 de março de 1500, lá de Lisboa, né, a partir dessa característica, com estas condições. Ora, nem tudo dá certo, né? Já logo no início da viagem, ali na altura de Cabo Verde, né, do arquipélago de Cabo Verde, a nau de Vasco de Ataíde, com 150 homens, simplesmente desapareceu sem deixar vestígios, para vocês verem que essas viagens não era uma mera aventura, né? Era alguma coisa que exigia muito conhecimento, né? E tentar e voltar e procura essa nau para cá e para lá, e nada feito, né? Então, assim, nós estamos falando de um empreendimento com vários desafios aí. Bom, continuando. Eles saíram, depois os portugueses chegaram no Brasil, como a gente já havia falado antes, 10 dias, né, quase 2 meses e meio depois da viagem, e partiram de Veracruz, né, depois de 10 dias. Então, o Cabral ele ficou ali com a sua tripulação por volta de 10 dias. Depois de 10 dias, ele ordenou a partida para continuar a viagem, né? A partida da frota. Mas antes, ele enviou para Portugal. Minha bunda está doendo. Pode Minha bunda. perguntar. Não entender como é isso. Lauane, o seu celular está aberto e você está perguntando alguma coisa? Não, né? Então tá.
Então, olha só, o que vai acontecer? O Cabral vai ordenar a partida para continuar a viagem, mas antes ele vai mandar o Gaspar de Lemos para Portugal para levar notícias para o rei. Tá? Então, ainda antes que Cabral retornasse a Lisboa, ele já enviou um mensageiro para o rei de Portugal, levando ali algumas notícias. O navio que foi levado para lá, né, o navio de Gaspar de Lemos, levou toras de pau-brasil, amostras da fauna e da flora. Eu até coloquei aqui, né, o pé de pitanga, que é uma coisa bem brasileira, que não existia na Europa, araras, que era uma novidade, e papagaios, né, que era uma novidade na Europa também, foram levados. Foram levados artefatos indígenas, tá? E foram levados as cartas, né? Cartas dos que estavam em viagem, que mandaram cartas para suas famílias, que mandaram carta para o rei, né? Infelizmente, dessas cartas, só se recuperou 3 cartas. A carta de um dos pilotos, o piloto anônimo, não se sabe o nome desse piloto que estava na viagem. A carta do mestre João, que foi o grande mestre aí, no sentido da navegação. Ele conhecia mapas, ele era geógrafo, ele que sabia o caminho, ele que tinha os segredos da viagem, né? Muitas vezes, né, aqueles caras que são mais conhecidos são os chefes das expedições, mas tem todo um grupo de pessoas ali com um conhecimento bastante importante que é utilizado. Inclusive, entre essas cartas, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado a certidão de nascimento do Brasil. É uma carta belíssima, escrita por um dos viajantes que estavam na frota de Cabral, e que conta detalhes ali de como que foi essa viagem, do que foi encontrado em Veracruz. Eles ainda não tinham, o Brasil não tinha o nome de Brasil, ainda se achava que era uma ilha, tá? Se vocês terem uma ideia, o Cabral só vai se dar conta de que o Brasil, né, de que o território em que ele chegou, que nem era Brasil para eles ali, eles só se dão conta de que era muito maior do que uma ilha quando o Cabral sai. Quando ele vai embora, é que ele vai se dar conta da imensidão do território. Tá? Até então, num primeiro momento, eles estão achando que chegaram numa ilha, como aconteceu antes com o Cristóvão Colombo, quando chegou lá na ilha de Guanaane. Eles estão imaginando algo parecido. Depois que eles vão sair, é que eles vão se dar conta. Eles deixam, na ilha de Veracruz, eles saem, né? Mas eles deixam 2 degredados, né? Quem que são os degredados? Degredados são homens que sofreram a pena de degredo. O que é pena de degredo? Então, pessoas que cometeram algum crime ou que foram julgados e sentenciados a serem exilados de Portugal. E que muitas vezes eram enviados para outros lugares, enviado para Cabo Verde. E essa era uma grande oportunidade, né? E aí, o que eles fizeram? Eles trouxeram 2 degredados e na viagem, na tripulação, e deixaram também na ilha de Veracruz, né? Quer dizer, teve mais degredados que vieram na viagem. Né? Desses 2 foram deixados ali. E 5 grumetes também que foram deixados ali. Vocês sabem o que são grumetes? Alguém tem ideia do que são grumetes? Os grumetes, gente, são crianças e adolescentes da faixa de idade de vocês, que vinham também na expedição, né? E que sofriam muito, porque não pense que era mole, não, tá? Porque essas crianças e adolescentes comeram o pão que o diabo amassou na mão desses adultos aí, né? Sofriam todo tipo de tortura, eram obrigados a trabalhar, lavar o carro, lavar o navio durante a viagem, né? Sofriam barbaridade, fora a violência sexual que eles estavam muitas vezes sujeitos ali, né? Imagina, só tinha homens, 2 meses e meio de viagem, então esses moleques aí sofriam barbaridades.
5 foram deixados lá. Eles devem ter pedido para ficar, né? Porque, né, a viagem devia ter sido um caos para eles, né? E esses degredados, para vocês terem uma ideia, não se sabe dos grumetes, mas esses 2 degredados aí, eles só foram resgatados muitos anos depois, na expedição, 2 anos depois, na verdade, na expedição de Gonçalo Coelho, que passou por ali entre 1501 e 1502. Bom, posto isso, Cabral continuou a sua viagem em direção à Índia. Bom, a frota de Cabral, quando ela retorna à sua missão rumo à Índia, por volta do dia 3 de maio, né, ela vai enfrentar ali no final de maio uma violenta tempestade ali na região do Cabo da Boa Esperança. Vocês sabem que o Cabo da Boa Esperança não era mole, não, né? Quer dizer, levou muitos anos para descobrirem como fazia a manobra. E o cara que descobriu como fazia a manobra, quando foi nessa viagem, entre os vários homens que foram engolidos ali por aquela tempestade, foram 380 homens, entre eles, adivinha quem foi engolido também? O próprio Bartolomeu Dias. Aquele mesmo homem que, alguns anos antes, havia descoberto a manobra para atravessar o Cabo da Boa Esperança, morreu nesse mesmo cabo, né, que ele descobriu como atravessar. Né? Num outro momento, passando por aquele mesmo lugar, eles não conseguiram atravessar e 380 homens se perderam na viagem. Passado isso, a viagem continuou. Cabral, já perdendo alguns homens, continua e faz a sua primeira parada ali na África. Eu até pus aqui o mapinha da África para mostrar para vocês por onde que Cabral passou. Então, ele vai fazer uma parada aqui na cidade de Kilwa, ali próximo da Tanzânia, nessa região aqui da Tanzânia hoje, né? Na época não se chamava Tanzânia, e depois faz uma parada aqui em Melinde, um pouco mais ao norte, aonde aqui está no mapa o Quênia. Então, são paradas aí importantes. Nessas paradas ali, Cabral conseguiu se reunir com o rei local, ele conseguiu fazer e estabelecer relações, trocou presentes, né, conseguiu construir algumas relações. Porque, na verdade, a viagem é para a Índia, mas muitas coisas aqui na África Oriental já eram interessantes. Aqui já se conquistava alguns produtos interessantes para serem levados para Portugal. E depois ele vai continuar a sua viagem em direção à Índia, que vocês estão vendo que é esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Está escrito Somália em cima. Na verdade, não é a Somália. A Somália está aqui nessa ponta do chifre africano. Tá? Esse triângulozinho aqui é a Índia. É aqui que vai ficar a cidade de Calicut, que era a principal cidade da Índia da época e que era o objetivo final de Cabral. Finalmente, Cabral chega em Calicut. Isso vai acontecer já com a expedição reduzida. Ele vai chegar lá em 13 de setembro de 1500, 6 meses depois de deixar Lisboa, ou seja, até chegar ali foi muita coisa. Né? Vocês estão vendo aqui, essa imagem mostra que Calicut era um porto bastante... tinha um porto bastante sofisticado, bastante movimentado, com bastante venda. Então, Calicut era a mais importante cidade ali da costa ocidental da Índia. Tá? E ali você encontrava mercadores árabes, chineses, havia um comércio bastante desenvolvido há muitos anos. Então, com essa chegada, Cabral consegue ali fazer negociações com o Samorim, que é o cara que manda ali no pedaço, né? E consegue instalar uma feitoria e também um armazém ali na região de Calicut. É bom lembrar que 2 anos antes, né, o Vasco da Gama tentou fazer isso e não conseguiu. Né? A verdade é que os portugueses, tanto na primeira viagem de Vasco da Gama, quanto na segunda de Cabral, foram muito mal recebidos pelos comerciantes muçulmanos e árabes ali na região da Índia.
A briga ficou feia ali, né? Os comerciantes e as elites de Calicut não estavam interessados em facilitar a vida para os portugueses, né? Então eles entraram em conflito, né? Porque a chegada não foi bem vista, né? Entraram num conflito armado violento ali, então até pus umas imagens de um bombardeio para representar isso, né? E morreram ali mais 50 portugueses. Vocês estão vendo que nessa viagem foram perdendo muita gente pelo caminho. Então, isso para dar uma dimensão do nível de dificuldade que era uma viagem desse tipo naquela época. Nós estamos falando de 500 anos atrás. Entre os 50 portugueses que morreram, o Pero Vaz de Caminha também. Interessante, né, que a chamada Certidão de Nascimento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, o documento talvez mais importante desse período, chegou, mas o Pero Vaz de Caminha não chegou, né? Ele nem voltou para Portugal, né? Interessante, ele não sobreviveu a essa viagem, principalmente porque nesse conflito armado com os mercadores muçulmanos ali, entre os portugueses que morreram, Pero Vaz de Caminha foi uma dessas pessoas. Depois, Cabral vai para Coxim, uma cidade hindu mais ao sul de Calicut. Ali ele consegue fazer também negociações e instala uma feitoria portuguesa por ali. Depois, Cabral vai fazer a viagem de volta, né? A viagem de volta. Em janeiro de 1501, ele retorna para Portugal com os seus navios carregados de mercadoria e de especiaria, né? E de curiosidades e coisas que ele trouxe na viagem. Né? A esquadra já estava reduzida a 5 navios, né? E em junho de 1501, essa armada de Cabral chegou ali no Rio Tejo, né, que fica em Lisboa e que dá a saída para o Oceano Atlântico ali. Então, ele chegou depois de bastante tempo dessa viagem, ele vai chegar e vai trazer todas as novidades ali. Tá? Apesar disso, né, o Cabral não foi um dos navegadores mais benquistos e mais bem-sucedidos da história, não. Tá? Então, por exemplo, o Cabral ficou muito irritado, porque quando ele chegou, como prêmio pela sua façanha, ele recebeu uma pensão anual. A pensão anual dele era alguma coisa tipo 90 mil pesos, né, de ouro, uma coisa assim. Só que a pensão dele era muito inferior à pensão de Vasco da Gama, por exemplo, que havia passado por lá antes e que era de 440 mil. Então, assim, vejam que eu já tinha falado isso para vocês uma vez, que o Cabral não gozava da mesma... não gozava do mesmo privilégio que o Vasco da Gama, por exemplo, do ponto de vista da história portuguesa. Tanto é que um dos grandes problemas que acontece, né, o Cabral ele vai chegar, ele vai ser convidado para ser da esquadra da vingança, porque o rei português fica irritadíssimo quando ele fica sabendo que houve uma resistência grande dos indianos aos portugueses. Ele arma a esquadra da vingança e convida Cabral para ir para essa esquadra também. Só que ele convida o Cabral para ser subcomandante do Vasco da Gama. E o Cabral fica muito bravo. Ele fala, eu não vou ser sub de ninguém. E aí ele não vai. Não sei se é por isso ou por outra razão, né? Dali em diante, o Cabral vai acabar no esquecimento. Ele não vai ser chamado para mais nada, ele não vai ser lembrado mais. Né? Em 1520, ele vai morrer ali meio que na obscuridade, ninguém vai muito lembrar de quem ele era. Ele vai ser enterrado, ele foi enterrado em Santarém, né? E o túmulo de Cabral ficou esquecido por muitos anos, né? Tanto é que ele foi descoberto 300 anos depois, quando o historiador brasileiro Van Hagen, né, voltou para Portugal para pesquisar, ele descobriu
Mas o estado de abandono do túmulo foi tão grande, estava tão grande, que essa situação quase que criou uma crise diplomática entre Brasil e Portugal, né? Porque os brasileiros ficaram muito loucos da vida. Falaram, como é que é isso, né? Como é que vocês podem deixar, né, o túmulo nessa situação? Claro que o túmulo não estava bonitinho do jeito que tá ali na foto agora. Isso aí é depois da crise diplomática, né? Isso aí nos dias de hoje. Mas o que a gente percebe é que muitos anos depois, né, o Cabral vai ficar completamente esquecido.